Oi gente, bom dia, aqui é Marcelo da Integral Mind. Estou gravando esse vídeo para explicar para vocês sistemas de equações, tá bom? Tem algumas coisas que é importante falar a respeito disso antes. A primeira delas é que esse curso aqui é um curso de matemática básica, então eu estou explicando o sistema de equações, só a parte operacional do que você precisa saber para resolver sistema rapidinho de cabeça, saca? Tipo aquelas coisas que sabe fazer método de adição, da substituição, sem entrar muito no termo dos sistemas lineares que a gente vai ver depois em matemática média lá no ensino médio, tá bom? Ok. Então o foco aqui é fazer você resolver sisteminha, tipo olhar os bagulho e fazer, mano, isso aqui dá tanto, rapidinho, com as manhas de quem já faz isso faz tempo, beleza? Ok, então a primeira coisa que a gente tem que saber é o que é um sistema, né? Um sistema normalmente seria uma equação, a princípio seria uma equação, mas às vezes você vai ter duas coisas variando uma em função da outra em duas equações diferentes. Ou seja, vamos dar um exemplo prático, vai, ó. Imagina que você tem aqui um parquinho aqui, ó. E esse parquinho ele tem um perímetro, né? Então aqui ele tem x e aqui ele tem y nos lados. Só que o y é o dobro do x. Isso aqui é uma informação que foi dada à parte, tá bom? Aí o cara fala assim, meu, eu quero saber qual que é o perímetro do parquinho. O perímetro do parquinho vai ser x mais y mais y, ou seja, 2x mais 2y, e o cara falou que é 12. Falou, dá 12, eu medi dá 12. E aí eu quero saber quanto que vale o x, ou o y, ou os dois, né? Então, eu tenho essa informação aqui do perímetro, e eu tenho a informação verde aqui, ó, que o y é o dobro do x. Bom, mas se o y é o dobro do x, a primeira coisa natural da gente fazer é a gente pensar o seguinte, que tipo 2x mais duas vezes o y, que é o dobro do x, vai dar 12, né? Então aqui vai ficar 2x mais 4x, 6x igual a 12 e o x é 2. E aí, portanto, o y vai dar 4. Beleza? Isso aqui que a gente fez de uma maneira meio intuitiva é o método que a gente chama de substituição. Quando a gente já tem uma variável isolada, ou seja, o y já está isolado, já está y igual a tudo do outro lado, a gente simplesmente substitui o y daqui, ó, a gente coloca ele aqui, ó, e tudo que ele representa dentro de um parênteses aqui, fazendo o 2x no caso, tá bom? Isso aqui é bom quando o cara já está isolado ou você já faz direto, né? Às vezes a gente nem precisa chegar a montar o sistema, por exemplo. Vamos supor que eu tivesse o mesmo problema para fazer e falo, mano, olha, aqui, ó, aqui é x e aqui é 2x, eu já ponho 2x direto. Então daria 6x igual a 12, o x é 2, acabou. E o outro lado vai ser 2x, que é 4, entendeu? Não precisaria usar a variável de acessório aí, que seria o y, tá bom? Mas eu quis dar esse exemplo bem simples para vocês entenderem como é que fica quando aparece um sistema, que você fica com duas equações e duas incógnitas. Outro exemplo tá aqui, ó. O cara falou assim, olha, um amiguinho meu comprou uma caneta e duas lapiseiras e pagou 12 reais, né? Aí ele resolveu trocar comigo. Eu tinha uma caneta, eu dei uma caneta para ele me deu duas lapiseiras e 4 reais, sendo que os valores das canetas e das lapiseiras são os mesmos. Então eu quero saber quanto vale cada caneta e cada lapiseira, né? Ok, então se cada caneta vale 4 mais 2L, então aqui dentro eu tenho 4 mais 2L, ó. E mais 2L igual a 12, então vai dar 4L mais 4 igual a 12, 4L igual a 8, L é 2. E o C? Bom, o C vai ser 2 vezes 2, 4 mais 4, 8. Pronto, tá aí. É assim que faz, tá bom? Aqui vocês veem, né? nem usei método de nada, simplesmente usei a substituição, botei direto aqui dentro e fiz por substituição, tá bom? Agora eu vou explicar o método da adição, tá? O método da adição é o que a gente acaba usando mais aí quando você tem sistemas maiores, especialmente 3x3, 3 equações, 3 incógnitas, depois vai virar determinante, virar uma porrada de coisa no ensino médio, tá? Então tem que saber fazer isso aqui, tem que saber fazer rápido. Por exemplo, quando você tem uma equação aqui e outra equação aqui, né? Se você simplesmente somar as equações termo a termo, ou seja, tudo aqui é x, aqui é y, aqui é número, você somar as equações termo a termo e algum dos caras cancelar, você vai ter que, nesse caso, 3x é igual a 8, então, ou melhor, 2x mais x, 3x igual a 8, então o x aqui é igual a 8 terços. E aí depois eu posso substituir, passar para lá e achar o outro cara, tá bom? Não vou ficar fazendo, é só para ensinar a tática para vocês, tá? Aqui, por exemplo, nesse caso aqui, o cara ficou x mais y igual a 6, 2x mais y igual a 4. Eu posso trocar o sinal de todo mundo numa das equações e aí somar elas.
Ó, e aí eu cancelo esse cara. 2x menos x vai dar x, igual a 4 menos 6 vai dar menos 2. E aí depois eu substituo numa delas aí, pô. Se o x mais o y é igual a 6, então o y aí vai dar 8, sei lá. Aqui, essa daqui, por exemplo, eu tenho 3x mais 2y é igual a 1 e o x mais y é igual a 0. Aqui eu posso multiplicar por menos 2, por exemplo, essa equação de baixo aqui. Não fique com medo de sistema de equação não, tá, gente? É só letrinha, entendeu? E é só você pegar a manha de como faz. No começo parece estranho, mas depois que você pega a manha fica bem facinho, bem ridículo, tá? Então isso aqui ficaria menos 2x, menos 2y, 0, cortaria, né? Vou fazer de cabeça já já. Nesse exemplo eu só quero falar uma coisa aqui, que dá pra pensar de um jeito legalzinho, tá ligado? Ó, se o x mais y é igual a 0, quer dizer que o x é menos y, ou seja, eles são o mesmo número com o sinal trocado. Aí, dá uma pensada, tá? Você não vai resolver sistema assim, tá? Mas só dá uma pensada, por quê? Porque às vezes, como as respostas dos vestibulares são bem simples, às vezes você chuta os valores e o negócio dá, entendeu? Por exemplo, pensa 1 e menos 1, então. Ó, 3 vezes 1, 3, mais 2 vezes menos 1, menos 2 dá 1. Pronto, é 1 e menos 1, acabou. Entendeu? Às vezes acontece isso, entendeu? De você simplesmente chutar os valores e o negócio funcionar. Mas tá bom, a gente não vai fazer isso aqui agora porque eu tô ensinando o bagulho direito, né? Então tá bom. Vamos fazer o negócio. Então, nesse caso aqui, como é que daria para fazer? Daria para fazer por substituição, por adição. Por substituição, vou falar que o x é igual a menos y. Então vai ficar menos 3y mais 2y igual a 1. Então, menos y é igual a 1, o y é igual a menos 1. Poderia substituir o x? Poderia. Vou trocar, tá? Vou falar que o y é igual a menos x, dá na mesma. Então, ficaria 3x menos 2x, que seria menos 2y, igual a 1. O x é igual a 1. Qual a diferença? Aqui num deles eu vou achar o x e no outro deles eu vou achar o y, entendeu? E aí o negócio sai na largada, ok? Aí, esses são os dois jeitinhos fazendo por substituição. Se eu quisesse fazer por adição, fazendo por adição, vou multiplicar esse cara de baixo aqui, ó, por menos 2. E aí vai ficar o quê? Menos 2x, menos 2y, igual a 0. Vai cortar esse cara, vai ficar 3x menos 2x dá x. 1 mais 0 dá 1, ok? Beleza. Aí, por último agora, a gente vai ter uma palhinha aqui de sistema possível indeterminado, sistema impossível. Mas antes de fazer isso aqui, eu vou resolver só esse aqui que tem uma fraçãozinha e, sei lá, tipo, fica aí pra vocês. Esse daqui tem 5 e 3 embaixo aqui, ó, tá vendo? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, multiplica tudo por 15, velho, vai ficar 3x mais 5y igual a 30, entendeu? E aqui vai ficar 5x menos 3y é igual a 16. Nossa, mano, mas ficou ruim o bagulho aqui, né, meu? Bom, dá pra multiplicar. Nesse caso onde ficou tudo ruim, não tem o que fazer, a gente faz o seguinte. Multiplica uma delas, por exemplo, por 5 e a outra por menos 3. Pra quê? Pra fazer esse cara aqui, ó, ficar menos 15 e esse cara aqui, ó, ficar... Opa, 15. Não, aqui eu vou multiplicar por mais 3, ó. Que aí vai ficar 15 positivo. Então vai ficar 25x menos 15y igual a 16 vezes 5, vai dar 50 mais 30, 80. O último aqui vai ficar 3x vezes 3, vai ficar 9x, mais 5y vezes 3 vai dar mais 15y, que é o que eu queria, igual a 30 vezes 3, 90, aqui. E aí agora a gente soma e cancela os bagulho, entendeu? Então vai ficar 25 mais 9, 25 mais 10 é 35, isso aqui vai dar 34, né? 34, 80 mais 90 é igual a 2 vezes 85, ou sei lá, como você quiser fazer, vai dar 160, 170, aqui, 170. Nota que 34 é o dobro de 17, certo? Ó, 34x, né? Então, ó, 34 e 17, aqui fica 2 e 1. Então, o x, 2x igual a 10, o x dá 5. E aí você acha o y, ok? Aqui a palhinha que eu falei sobre sistema possível indeterminado, sistema impossível, para quem já viu isso, né? Aqui tem um porém, mano. Às vezes você vai ter duas equações num sistema. E aí você sai fazendo que nem louco aqui, que nem a gente viu. Já sai tacando o negócio, fazendo conta, você nem sabe direito o que você está fazendo, né?
Aqui, sempre dá uma olhada nas equações. Por quê? Porque nesses casos que a gente fez, a gente está fazendo o caso de um sistema que ele é possível e determinado, ou seja, que ele tem resposta única para o x e para o y. Né? Agora, quando o cara for um sistema possível e indeterminado, que é o caso aqui, ou sistema impossível, o que acaba acontecendo? As duas equações, elas na verdade são a mesma, entendeu? É disfarçado. Se você dividir essa daqui por 2, divide por 2, ela vai ficar x mais y igual a 4. E aí é exatamente igual a outra, entendeu? Ah, mas... E aí então, na verdade, você não tem um sistema de equações, você só tem uma equação, x mais y igual a 4. Como que faz para resolver isso? Não resolve, velho, não tem como resolver. Você vai fazer o seguinte, você vai falar aqui, olha, o x é igual ao x e o y é igual a 4 menos o x. Pronto, essa é a resposta, entendeu? Depende do valor de um deles, não dá para responder, fica em aberto o negócio, entendeu? E se for um sistema impossível? O sistema impossível é a mesma coisa. O cara vai ter uma equação e vai ter outra equação que é a mesma. Só vai ter um detalhe diferente. A resposta não bate, entendeu? Então, imagina o seguinte. No primeiro caso, um número mais outro que dá 4. Por exemplo, 2 mais 2. Se você tiver o dobro dele mais o dobro dele, vai dar o dobro de 4, certo? Então, 2 vezes 2 mais 2 vezes 2... vai dar 4 mais 4, 8. Sempre vai dar. Qualquer número que você colocar, no caso no x e y, sempre vai responder a segunda equação também. Por isso que o bagulho fica em aberto. Agora, nesse caso, pensa um número mais outro que dá 3. E o mesmo número mais o mesmo outro, vezes 2, que não dá o dobro de 4 aqui. Entendeu? Meu, não vai dar nunca esse negócio, entendeu? Se eu fosse simplificar por 2, isso aqui ia dar x mais y, dando menos... 735. Como é que um número mais outro pode dar 4 e um número mais outro pode dar menos 735? Não tem como, entendeu? Então isso aqui quer dizer resposta conjunto vazio, não tem solução, tá bom? Então essa daqui é uma palhinha só para vocês entenderem.